Bom, hoje a gente vai conversar sobre a Dona Irã Barbosa. Dona Irã Barbosa foi um ator, compositor, sambista, que fez muito sucesso na década de 60, 70, 80. Uma das suas músicas que a gente conhece, Saudosa Maloca, Trem das 11, principalmente pelo grupo Demônios da Garoa. A Dona Irã Barbosa nasceu em 1910, subúrbio de Campinas, atualmente Valinhos. Se mudou para várias cidades em torno de São Paulo até finalmente chegar em São Paulo. Ele é da família de imigrantes italianos e vieram para cá por melhores condições de vida. A Dona Irã, em 1930, trabalhava de vários bicos, de vendedor, e aí ele começou a procurar as rádios para se apresentar como cantor. Ele se apresenta várias vezes. E aí, finalmente, ele consegue um trabalho na rádio, né? E aí ele começa a fazer programas de rádio, contar história, noticiário, enfim. Qualquer coisa que aparecia na rádio ele fazia. Em 1940 ele começa a fazer as histórias, ele começa a interpretar as histórias que Oswaldo Molles cria. Em 1956, Oswaldo Molles cria a História das Malocas, as histórias de favelas de São Paulo. E aí o Adoniran cria personagens para essas histórias. E algumas das suas músicas são pensando nesse programa de rádio, né? E aí, né, nesse tempo, né, um grupo chamado Demônios da Garoa conhece o Adoniran, começa a gravar suas músicas e aí começa a fazer bastante sucesso. Antes, o Adoniran tinha já gravado as suas músicas, mas ela não virou sucesso, né? Talvez um dos motivos é que o grupo Demônios da Garoa colocava agitação na música, colocava a música mais para cima, né? Enquanto que o Adoniran tinha um tom mais para baixo, né? O nosso texto sobre a Adoniran apresenta duas questões, né? Questões do progresso e a questão dos personagens, da história, né? da mitologia dos personagens, né? Em relação ao progresso, acho que é importante lembrar que o Brasil viveu no século XX, né, uma sintonia com aquilo que estava acontecendo na Europa, né, de certo modo, né? Na Europa, no século XIX, século XVIII, perdão, com o Iluminismo, né, começou a se ter essa questão, né, de mudança de mundo, né? Mas foi no século XIX que a Europa se modificou, digamos assim. E no Brasil isso se deu principalmente depois do Império, né? 1889. O progresso vem como uma questão da urbanização, né? Criação de prédios, indústria, automóvel, rádio, né? para comunicação rápida. O Adoniran, ele apresenta essa mudança no progresso, né? Como o Antônio Cândido salienta, né? Aponta, na década que sofreu São Paulo na década de 30, 40 e 50, né? Suas músicas, a maior parte das suas músicas são compostas ali na década de 40 e 50. A gente apresentou no texto duas questões em relação ao progresso que o Adoniran enfatiza, né? A questão da face sedutora, do progresso como algo que vai mudar aquilo que está sendo vivido como atrasado, né? E aí o progresso vai criar uma retórica de pejorativa em relação ao tempo presente e ao tempo anterior, falando que esse tempo é atrasado, né? É antigo e precisa ser substituído por um novo. Então essa face sedutora a gente pode ver nas músicas, por exemplo, Trem das 11, Viaduto Santa Efigênia, Acende o Candeeiro. E por outro lado, a face violenta, a face que modifica a força esse tipo de vida, né? Pode ser visto na música Iracema, Despejo da Favela, Saudosa Maloca. E aí um dos aspectos que a gente destacou em relação a
criação de história que constrói uma narrativa para descrever essa mudança, né, em relação a aquilo que se entende por mito, né? Vernon, quando vai falar dos mitos gregos, vai falar que o mito grego ele não tem tempo, né? Ele é ahistórico, né? Ele acontece em todo o período histórico, né? Em todos os períodos, então ele não tem um ponto fixo, né? Talvez isso seja algo, é claro que é muito provável que o Adoniran não conhecia o Vernon, né? Mas é provável mas me parece que o Adoniran, nos parece que o Adoniran trabalha com essa questão, né? Do mito como algo que não é um ponto, não é um acontecimento, mas é um fato do cotidiano, né? E que se reproduz, continua se reproduzindo ao longo do tempo, né? Um exemplo disso é na música Iracema, onde a Iracema ela morre atropelada. Por exemplo, essa música também representa o caso recente de uma estudante da Unicamp, né, Maria Hérbia, que também, por questão do progresso, também morreu. Né? Ela estava dirigindo um carro e aí parece que o pé dela se enganchou no acelerador e ela passou pelos carros e caiu do viaduto. Né? E a empresa do aeroporto de Campinas não havia construído um guarda-reio para que, se isso acontecesse, os carros não caíssem. Né? Essa música representa, por exemplo, esses dois momentos, onde, por conta do progresso, a pessoa que não se adaptou a ele morre. Né? Mas isso também pode ser visto em outras músicas, né? Como Despejo da Favela, como Saudosa Maloca. Né? Outra questão do texto é a questão da criação de personagens. O Bakhtin aponta uma questão significativa. O autor daquela história, né, daquela música, o autor não é um dos personagens, não é o herói, né, não é o narrador, mas o autor consegue entrar dentro da psique, dentro do modo de pensar daquele personagem, e aí expressa o que aquele personagem vive. E no caso do Adoniran, ele interpreta vários personagens. Né? Quando ele cria uma história, ele não cria apenas um personagem e os outros personagens é apenas um personagem. Não, são vários personagens que ele consegue colocar em relação um com o outro. Do mesmo modo que Platão, os seus diálogos de Platão, os seus diálogos, né, não é Sócrates, mas cria personagens que conseguem dialogar entre si e criar um mito, né, podemos dizer assim, uma certa história, e que essa história é atemporal, né, como Vernon aponta. Aconteceu lá, mas acontece também hoje. Os diálogos de Sócrates, por exemplo, com Lísias sobre os seus pais, a maneira como seus pais e como a cidade o educa, também pode ser pensado hoje, né? A partir, claro, de uma adaptação, né? De uma mediação, mas pode ser retomado hoje. Bom, isso é o grosso que a gente queria apresentar sobre esse texto do Adoniran.